Tá? O tema que nós estamos trabalhando nesse mês, a nossa igreja trabalha com temas, e o tema que a gente está trabalhando nesse mês é como fazer amigos e influenciar pessoas. Na verdade, nós estamos trabalhando sobre relacionamentos, e esse assunto é um assunto muito importante para nós que somos cristãos. É um assunto extremamente importante. Lembra você que nós somos chamados pelo Senhor Jesus Cristo para irmos e fazermos discípulos. E como que nós vamos ir e fazer discípulos, a não ser por meio de relacionamentos? Relacionamento é algo muito importante, porque desde o começo da história da humanidade, desde a criação de Deus, Deus nos criou como seres que se relacionam. Nós, seres humanos, nos relacionamos. E é extremamente importante a gente aprender sobre isso, porque se você parar um pouquinho para pensar, você vai ver que os grandes problemas que nós tivemos na nossa vida, que nós temos na nossa vida, tem a ver com relacionamentos. Às vezes feridas e machucados que nós trazemos na nossa alma tem a ver com relacionamentos. Questões que a gente não consegue responder na nossa vida, atitudes que nós não conseguimos ter, essas coisas que nos amarram, que nos prendem. Se você for fuçar, você vai ver que tem muito a ver com relacionamentos. Quando eu olho, por exemplo, para a minha história, a história da minha família, da minha casa, eu percebo, meus irmãos, a gente tem dificuldades. E a gente tem dificuldades por conta de tudo aquilo que a gente passou na nossa infância, no nosso mundo ali, da nossa família, da nossa casa. Relacionamento. Essas coisas machucam, ferem, e Deus quer trabalhar a nossa vida. Relacionamento é importante, por exemplo, na família. O relacionamento casal, relacionamento pais e filhos, relacionamento entre irmãos. Tudo é relacionamento. E às vezes a gente não dá conta. Às vezes a casa da gente, em vez de ser um pedacinho do céu, é um porão do inferno. Cheio de feridas, cheio de mágoas, cheio de questões mal resolvidas. Muitos casais, muitas famílias vivendo de aparência, porque não conseguem trabalhar entre si as questões que são extremamente importantes. Eu acredito que a igreja precisa parar um pouco de falar outras coisas, e ela precisa se ater nesses assuntos que são extremamente importantes para a nossa vida, como relacionamentos. Família é feita de relacionamentos. A comunidade cristã, a igreja é feita de relacionamentos. Nós somos uma comunidade, nós somos o povo de Deus, nós somos pessoas que conversam, que compartilham, que confessam, que se abrem, que trabalham o coração um dos outros. Nós vivemos com relacionamentos. No mundo corporativo, no teu ambiente de trabalho, você se relaciona, é relacionamento. Muito da nossa vida, do nosso sucesso na nossa vida lá fora, tem a ver com a habilidade que nós temos de nos relacionar. Tem pessoas que têm habilidades extraordinárias, mas não conseguem se dar bem em nada que fazem, porque tem dificuldade de se relacionar, tem dificuldade de trabalhar os relacionamentos. Jesus, Ele nos chamou para pregarmos as boas novas, e nós vamos fazer isso através de relacionamentos. Jesus, quando Ele começou o ministério dele, Ele podia ter feito tudo sozinho, mas o que Jesus fez? Jesus convocou um grupo de pessoas para darem com Ele. Jesus tinha um grupo menor, que eram os discípulos ali mais próximos, que era Pedro, Tiago e João. Jesus tinha os 12 discípulos. Jesus tinha um grupo mais ali coeso, mais junto. Se for ver alguns momentos, Jesus estava com esses caras. Você vai ver depois os 12 discípulos, que era um grupo que Jesus tinha, que ele se relacionava, que andavam com ele. Você vai ver pessoas que seguiam Jesus, que caminhavam com Jesus. O ministério de Jesus, ele é rico de relacionamento. Os textos bíblicos são ricos em relacionamentos. Tem uma frase, eu quero começar com ela, e diz assim, é do Stanley, ele é um escritor, e ele diz assim: a pessoa mais importante do mundo, hoje em dia,
é o homem ou a mulher que sabe como lidar com os outros, como lidar com o seu próximo. Relações humanas é a ciência mais importante da vida. Se a gente voltasse um pouquinho no tempo e a gente fosse no auge da modernidade, o auge da modernidade, o que se valorizava no auge da modernidade? O QI, que é o quociente do intelecto, a capacidade, a inteligência. Quanto mais inteligente você é, o grau de inteligência que você tem. Então, na modernidade, achava-se que quanto mais conhecimento você podia adquirir, quanto mais habilidade você tivesse com as palavras e com as ciências, mais importante você era, mais sucesso você ia ter na vida. As duas grandes guerras mundiais, os genocídios que houveram, mostraram que a resposta não estava ali. Depois começa o período lá, depois da Segunda Guerra Mundial, quando começa a se falar em pós-modernidade. Nesse período começa-se um outro processo, e aí começam a descobrir o potencial emocional que as pessoas têm. E aí surge, por exemplo, livros como Inteligência Emocional, as 7 inteligências que o ser humano possui, que eram tratados trabalhando a questão do QE, que é o quociente emocional, dizendo que para que você tenha sucesso na vida, para que você conquiste, para que você seja uma pessoa contente com a sua vida, você não basta apenas você desenvolver o teu intelecto, a tua sabedoria, mas você precisa ter a habilidade de se relacionar, de trabalhar as tuas emoções. Então você tem que ter uma inteligência emocional, você tem que ter uma inteligência intelectual, mas você tem que ter também uma inteligência emocional. E aí então começou a se trabalhar várias coisas, vários cursos e tal, e isso entrou nas escolas, a importância das emoções. No entanto, a resposta toda não está aí. Hoje, alguns estudiosos, eles trabalham o que eles chamam de QS, que é o quociente social, ou seja, a capacidade que você tem de se relacionar com as pessoas. Não basta apenas você ter um intelecto excelente. Não basta apenas você ter habilidades emocionais de conseguir conquistar e persuadir pessoas. Você precisa também desenvolver a capacidade de se relacionar com o seu próximo. E esse assunto surgiu num dos momentos em que nós mais temos possibilidades de nos relacionarmos com o nosso próximo, mas no momento em que nós temos a maior dificuldade. Nós vivemos na era da informática, nós vivemos na era da internet, nós vivemos na época do telefone celular, nós vivemos na época em que todas as coisas que parece que foram criadas para facilitar nossa comunicação, nosso relacionamento, todas as coisas que vieram como esperança para tornar o nosso relacionamento ainda melhor, parece que tudo isso trabalhou ao contrário. E hoje, com todas as mídias que nós temos, nós estamos distantes do outro. Estamos muito distantes do outro. Vivemos muito para nós mesmos. Temos muita dificuldade. E o ser humano, ele não é feliz se ele não tiver alguém para abraçar, se ele não tiver alguém que lhe corresponda à necessidade emocional que ele tem, das carências que nós seres humanos temos. Nós precisamos de pessoas. As pessoas hoje muitas vezes eles abandonam, eles dão um chute no traseiro de todos os seus relacionamentos mais próximos, em busca de uma conquista, em busca de uma situação de poder, em busca de conquistar uma coisa. E quando eles conquistam isso tudo, eles se voltam para si mesmos e descobrem que a felicidade, o contentamento não está ali. Porque nós fomos criados para amar e para sermos amados.
E só existe uma forma de você amar e de você ser amado: através de relacionamentos. Nós somos doutores em muitas coisas, mas somos analfabetos na arte de nos relacionarmos. Nós cristãos temos a possibilidade de ver mudada essa situação da nossa vida, de ver Deus transformando e mudando a nossa história. Por isso, aproveitando uma frase muito importante do filme do Pat Adams, que é o filme que eu mais gosto, eu quero dizer para você que nunca é tarde para que a gente faça uma revolução de amor. Nunca é tarde para que a gente faça uma revolução de amor. Presta atenção no que eu vou te falar. Relacionamento, ele só é possível se houver uma manifestação de amor. Ele começa e ele termina com amor. Nunca é tarde para você fazer uma revolução de amor. O filme do Pat Adams é muito legal, e ele começa com um fim, na verdade. O que está acontecendo com o Pat Adams, ele é um personagem, é uma história verídica. O que está acontecendo com ele no começo do filme é que ele tentou se matar, ele perdeu o sentido da sua vida, porque ele correu atrás de muitas coisas, e de repente ele vai parar num hospital, numa clínica que trabalha com pessoas que têm dificuldades mentais. E quando ele está lá, no envolvimento dele com todas aquelas pessoas que estão atrapalhadas em muitas coisas na sua mente, ele percebe a importância do próximo, e ele toma uma decisão extraordinária de sair daquele lugar e de se tornar uma pessoa que vai abençoar o seu próximo. Nunca é tarde para fazer uma revolução de amor. Ele já estava no segundo momento da sua vida, mas nunca é tarde para você fazer uma revolução de amor. Nunca é tarde para você começar a amar, para você começar a manifestar o amor. Tem um texto bíblico que eu quero usar como base nessa noite, João capítulo 8, versículo 1 até o 11. Você não precisa abrir a sua Bíblia, porque eu vou mostrar aqui na frente. Se você quiser, você pode abrir também, mas eu vou ler o texto com vocês aqui na frente. João capítulo 8, dos versos 1 ao verso 11, ele fala, talvez um dos textos mais bonitos de relacionamento que há na Bíblia Sagrada, na história da humanidade. Jesus com uma mulher que foi pega em flagrante adultério, e algumas pessoas queriam apedrejá-la, e ela é colocada diante de Jesus, e ali há um diálogo, há um relacionamento, e há um desfecho extraordinário para aquela situação. Aliás, se você ler os evangelhos, você vai ver histórias, uma história de um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama tremendamente, apaixonadamente, desesperadamente, e que vem até onde nós estamos para se relacionar conosco. Um Deus que se apequena para alcançar a nossa insignificância. Um Deus que se despoja de toda a sua glória, de todo o seu poder, de todas as qualidades, as virtudes que ele tinha, e ele se submete à nossa miséria, e ele se torna pobre e miserável como nós, para dizer para nós que é possível fazer uma revolução de amor. Eu não sei o que você tem buscado na tua vida, mas eu tenho uma resposta para você. Ame, e você vai encontrar o que você está buscando. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram para a sua presença uma mulher surpreendida em adultério.
E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para ter de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como se insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós tiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra nessa mulher. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta e acusados por sua própria consciência, eles foram se retirando um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde ela estava. Erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Gente, esse texto é tão tremendo. Nós poderíamos ter esse texto apenas, e esse texto tem tanta coisa para nos falar, tanta coisa para nos dizer. Esse texto fala de todos os relacionamentos da nossa vida. Esse texto conta toda a tua história. Esse texto revela a tua trajetória. Mudam-se os personagens. Uma hora nós somos aqueles que acusam, uma hora nós somos aqueles que recebem a acusação, uma hora nós somos aqueles que representam o Cristo. Mas aquela ali é a nossa história, e tem a ver com relacionamento, tem a ver com relacionamentos. Eu quero dizer para você que está aqui, irmão e irmã, que a missão do discípulo de Jesus é o de fazer uma revolução de amor, transformando o mundo através da transformação de pessoas. Irmãos, qual que é a missão do discípulo de Jesus? Nós somos discípulos de Jesus. Esse ano é o ano do discípulo na nossa comunidade, para que nós entendamos que nós somos discípulos de Jesus. E qual que é a função, qual que é a missão, qual que é o propósito do discípulo de Jesus? É fazer uma revolução de amor, no meio de um mundo de ódio, no meio do mundo de julgamentos, no meio de um mundo de pedradas e pontapés, de discordâncias, de violência. Nós fomos chamados por Deus para fazermos uma revolução de amor, transformando o mundo através da transformação de pessoas. A igreja, ela tem se preocupado muito nos últimos tempos com os seus ritos, com os seus dogmas, com a sua estrutura de poder, com a sua perfeição litúrgica. Mas ela tem se afastado cada vez mais do propósito para qual ela foi chamada, que é transformar o mundo através da transformação de pessoas. Você, como discípulo de Cristo, você recebeu uma palavra de Deus: ide por todo o mundo e fazer discípulos em todos os lugares da terra. Ide por todo o mundo e fazer discípulos. E se eu não estou indo e não estou fazendo discípulos, é porque eu estou sendo rebelde ao chamado que eu recebi de Deus. Deus não está querendo chamar você para você ficar perplexo pelo que está acontecendo no mundo. Deus não está chamando você para você ficar olhando o que os irmãos não estão fazendo. Deus está te chamando para você, como discípulo de Jesus, sair pelos 4 cantos dessa terra e fazer discípulos, e levar o Evangelho de Cristo a toda criatura.
Não se conformar com as situações e com as estratégias e com as conquistas do inimigo que estão acontecendo ali fora, mas arrebentar as portas do inferno, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Você foi chamado por Deus para ir e fazer discípulos, e isto é relacionamento. Uma revolução de amor é o que nós fomos chamados para fazer. Como que acontece essa revolução de amor? Olhando para esse texto bíblico, olhando para a nossa história, para a nossa realidade, trazendo para nós, como que acontece essa revolução de amor, irmão? Presta muita atenção, essa palavra é tremenda no teu coração. Primeiro, essa revolução de amor, ela olha sempre com compaixão. Ela olha sempre com compaixão. Pastor, como que eu posso me relacionar de maneira saudável? Como que eu posso ser um instrumento de cura e de paz? Como que eu posso mudar o mundo, pastor? Como que eu posso resolver os meus problemas de relacionamento? Como que eu posso trabalhar os meus fracassos? Eu digo para você, olhando com compaixão. Era tudo que aqueles homens com aquelas pedras na mão não estavam fazendo. É tudo que eu e você, de repente, não estamos fazendo. Aquela mulher, ela foi trazida para Jesus como um objeto. Ela era um objeto. Eles queriam usar aquela mulher para colocar Jesus numa situação difícil, porque Jesus dizia que nós deveríamos amar as pessoas e perdoar, e a lei de Moisés dizia que tinha que apedrejar. Então, quando eles trouxeram aquela mulher, presta atenção, quando eles trouxeram aquela mulher diante de Jesus, na verdade o que eles estavam fazendo era querer colocar Jesus numa situação em que ele não teria resposta. Eles estavam usando aquela mulher como objeto. Irmãos, é possível a gente estar usando as pessoas do nosso relacionamento como objetos? Objetos do nosso prazer, um objeto para a gente descontar nossa raiva, nosso ódio que nós temos de nós, ou da nossa vida. É possível que a gente, mesmo como cristão e como religioso, era um bando de religiosos, eles cumpriam os 10 mandamentos. É possível que no nosso coração haja espaço para a gente usar as pessoas. E por que que essa mulher estava sendo usada? Porque aquelas pessoas não tinham a sensibilidade de se colocar no lugar dela. Gente, é muito fácil você olhar para uma pessoa que fez alguma coisa errada, ou você olhar para uma pessoa que está no mundo das drogas, completamente consumido, você olhar para uma pessoa que está vivendo uma vida desgraçada, uma vida absolutamente distante de toda e qualquer condição de qualidade de vida, e você reprimir essa pessoa e dizer, não, eu não quero isso, eu não quero essa pessoa, sabe, é fácil a gente olhar e determinar pela visão que nós estamos, pela figura que está ali diante de nós, dizer, olha, essa pessoa, ela é assim. Sabe o que Jesus tinha de diferente? Jesus, quando ele olhou aquela moça, Jesus, ele percebeu alguém que tinha uma história. Essa pessoa tem uma história. Uma história que a trouxe até aqui. O filme do Pat Adams, ele começa a parte dele no hospital, quando ele vai para a faculdade para se tornar médico. Depois que ele sai da clínica, ele diz, eu vou me tornar um médico, eu vou abençoar muita gente.
E ele então vai para o hospital, e na primeira aula que ele tem, ele está lá com o professor, aquele sistema bem rígido de escola. E quando ele está lá com o professor leva eles para uma sala de anatomia, e lá tem aqueles corpos e aqueles pedaços de corpos. E então o professor chega e começa a mostrar algumas coisas no corpo que está ali e tal. E aí de repente o professor, querendo que alguém fizesse alguma pergunta importante, né, na cabeça dele, ele diz assim: alguém aqui tem alguma pergunta, alguma coisa para fazer? Aí o Pat Adams levanta a mão. E na hora que o professor, opa, pode perguntar. Ele era o mais velho da turma. A pergunta dele foi: qual que é o nome dessa pessoa? O professor fica louco de bravo. Isso aqui é um corpo. Você está querendo saber? Eu não sei. Isso aqui trouxeram aqui, jogaram aqui nessa mesa. Pat Adams está dizendo: uma pessoa. É um ser humano. Não é um objeto para a gente estudar. É um ser humano. É uma pessoa, é um ser. Quem sabe, se a gente olhar bem dentro de nós, a gente não está usando as pessoas que nós amamos como objeto. E não temos tido a sensibilidade de perceber o que ela está sofrendo, o que ela está passando, o que está na alma dela, no coração dela. Irmãos, como nós somos duros! Como a gente é insensível, como a gente tem essa dificuldade de prestar atenção, de entender o que está acontecendo. Nós precisamos ter a compaixão Compaixão é você sentir a dor do outro, se compadecer. É padecer como? É sentir a dor do outro, o sofrimento do outro. Mateus 9,36. Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus viu as pessoas errando, Jesus viu as pessoas falhando, Jesus viu as pessoas vivendo de forma miserável, Jesus viu as pessoas na miséria humana, e Jesus não apontou o dedo. Jesus, ele se compadeceu delas, porque ele disse: o que está faltando no meio desse povo é uma liderança, é um cuidado. Elas estão precisando ser guiadas. É a forma que era para a igreja olhar para o mundo hoje, como ovelhas que não têm pastor. E nós fomos chamados por Deus para pastorearmos essas pessoas, para cuidarmos dessas pessoas e levarmos essas pessoas ao caminho de Deus, trabalharmos o coração dessas pessoas. Às vezes dentro da nossa própria família, né? O nosso pai, nosso avô, nosso tio, pessoas tão difíceis, pessoas tão, sabe, com tantas dificuldades que precisam ser trabalhadas. E a gente precisa abrir o nosso coração. Mateus 15:32, não está aqui esse texto, mas Jesus, ele chama os seus discípulos, e Jesus estava pregando 3 dias, as pessoas estavam com fome, e daí Jesus, ele se compadece. Diz o texto bíblico que Jesus, ele se compadece das pessoas porque elas estavam já sem comida. E Jesus diz para os discípulos: olha, vamos arrumar algum jeito de dar de comer para esse povo. É esse o sentimento de uma pessoa que ela se relaciona bem, ela se compadece do seu próximo, ela procura compreender o seu próximo. Por que ele está falando assim? Por que ela está agindo assim? Por que ela fez dessa maneira? Por que ela falou dessa maneira? Há um contexto aí, há alguma coisa que está por trás. Eu preciso descobrir para ajudar essa pessoa. Jesus não desistiu dos seus, nem de Judas. O tempo todo Jesus tentou ajudar Judas. Não fez como nós, que antigamente amarrávamos o boneco num pano, num fio, uma corda, né? Amarrávamos o boneco, saímos pela rua, tacava fogo no bicho e saía cacetando Judas, né? Aí amarrava ele num poste. Lembra como é que a gente fazia? Amarrava no poste e chutava e vai. Jesus não fez isso. Isso somos nós que fazemos. Nós nos esquecemos que nós somos o Judas. Nós é que somos o Judas. Há uma frase do reverendo Martin Luther King, um pastor batista, um homem extraordinário que deu a sua vida para que os negros tivessem os mesmos direitos dos brancos. E relacionamento
Ele queria que todas as pessoas se tratassem como iguais, como seres humanos. Ele tem uma frase que ele diz o seguinte: a verdadeira compaixão é mais do que atirar uma moeda a um pedinte. É ver que o edifício que produz pedintes precisa de reestruturação. Sabe, tem gente que se satisfaz, a gente se satisfaz muitas vezes quando uma pessoa bate na nossa porta e a gente vai lá dar um prato de comida para ela sentar na calçada e comer no chão. E a gente fica feliz porque a gente fez uma grande coisa, acha que ganhou uma estrelinha no céu, na nossa coroa vai ter mais uma estrelinha porque eu fiz o bem. Isso não é compaixão. Isso é dó. Isso é pena. E dó e pena, a Bíblia diz que a gente só tem que ter do diabo. Pelo ser humano nós temos que ter compaixão. Nós temos que começar a pensar e a chorar e a clamar diante de Deus uma forma de poder tratar e de poder cuidar dessas pessoas, de poder restaurar essas pessoas. Nós temos que começar a pensar sobre quais são as estruturas que têm feito com que as pessoas se transformem naquilo que elas estão se transformando, para que a gente ataque as estruturas. Igreja, reino de Deus, é muito mais do que ficar dando esmola para as pessoas. É dar dignidade. Compaixão é dar dignidade às pessoas. Nelson Mandela, um outro homem extraordinário que o nosso mundo conheceu, ele dizia que a nossa paixão humana liga-nos uns aos outros, não na pena ou na condescendência, mas como seres humanos que aprenderam a forma de transformar o sofrimento partilhado em esperança para a vida. O que Mandela está dizendo aqui é que você não deve ter pena das pessoas, você deve se compadecer das pessoas, sentir a dor das pessoas. Uma coisa é eu ver o sofrimento do Ney e dizer: nossa, o Ney está sofrendo, coitado. Isso é pena, isso é dor. Compaixão é o Ney estar sentindo dor, e aquela dor invadir o meu peito, e aquela dor tomar conta da minha alma, e aquela dor me consumir, e eu gritar: ah, que dor, Deus, tira essa dor do meu irmão, porque essa dor do meu irmão dói também. Tivemos alguns homens de Deus que choravam pela decadência humana e que gemiam diante de Deus e diziam: Deus, transforma e cura essa terra. Nós precisamos de homens e mulheres assim. A melhor maneira de evitar passar por cima das pessoas é se colocando no lugar delas. Isso é compaixão, se colocar no lugar das pessoas. Eu gosto muito do desenho do Charlie Brown. E o Charlie Brown, ele é um desenho bem esquisito, né? Bem diferente, mas é um desenho legal, eu gosto muito. E às vezes eu assistia muito de Charlie Brown, um dia não passa muito mais, de vez em quando assisto pela internet, pelo YouTube lá. Mas é muito interessante, tem um desenho deles que aparece a Lucy, ela é uma amiga dele, pequenininha, e ela é terrível. E ela estuda com ele, ela senta na frente dele. Aí eles entram na classe, estão conversando com a professora, e a professora começa: a voz da professora é desse jeito. E aí começa falando. E aí ela fala: o que a professora está falando? O Charlie Brown pergunta para a menina na frente, talvez: o que ele está falando? O que a professora está falando? Ah, a professora está falando sobre o sol e a terra. E aí ele presta atenção. Aí ela fala assim para ele: ô Charlie Brown, o que a professora falou? Aí ele diz: a professora falou que a terra, ela gira durante o ano em torno do sol. Aí a Lucy ficou brava, né? Daí ela falou assim: não, mas peraí, eu tinha certeza que o sol girava em torno de mim. Sabe, às vezes tem pessoas que acham que o sol gira em torno delas. Compaixão é quando a gente consegue se colocar no lugar da outra pessoa, é quando você sente a dor
da outra pessoa. Nós precisamos ter compaixão. Jesus se compadeceu daquela mulher, por isso ele interviu. A segunda lição que esse texto traz para nós é que essa revolução de amor, presta atenção, gente, isso é legal demais, isso é bom demais, bonito demais. Essa revolução de amor, ela quebra paradigmas. O que são paradigmas? São modelos. Paradigmas são exemplos utilizados como padrão, aquilo que vai acontecendo sempre. Jesus, nesse texto, ele arrebenta os paradigmas, ele mete o pé nos paradigmas, porque para Jesus as pessoas são mais importantes do que os modelos que estão instituídos há tanto tempo. Quando a gente olha, por exemplo, para a história da igreja, nós vamos ver que muitas vezes a igreja, para preservar a instituição, ela anula as pessoas, ou ela usa as pessoas para que a instituição ela esteja bem. As pessoas são apenas instrumentos potenciais que já trazem recursos e que dão poder aos seus líderes, e aquelas igrejas então elas vão fazendo as coisas. O que importa para elas são os seus ritos, os seus dogmas. Era o que acontecia nos tempos de Jesus. Esses religiosos, presta atenção, esses escribas e fariseus, essa turma que estava ali com a pedra na mão, eram tudo cara que mamava na teta da igreja. Os filhos deles estudavam na igreja. Toda a questão jurídica acontecia na igreja. Toda a questão religiosa acontecia na igreja. Os mais pobres não entravam na igreja. Os filhos deles não estudavam na igreja, nas estruturas da igreja. Por isso não saberiam ler e viveriam pobres para sempre. Quando tinha questões judiciais, as questões judiciais eram resolvidas no templo. E quem que levava vantagem? Eram esses caras. Eles criaram uma estrutura de dogmas, de leis, de regras, que favorecia eles. E que as pessoas pobres e humildes, elas eram apenas instrumentos usados para benefício daquela estrutura de pecado, de podridão. E que, pasmem, irmãos e irmãs, não é muito diferente do que tem acontecido hoje. Igrejas que têm montado verdadeiras estruturas de poder para manter o seu domínio, o seu império. Jesus, ele arrebenta tudo isso, porque para Jesus, mais importante do que aquelas leis que haviam sido criadas, mais importante do que aquela estrutura de dogmas, mais importante do que os costumes que estavam ali acontecendo há tantos anos, para Jesus o mais importante era aquela pessoa. Jesus arrebenta com os paradigmas. Ele arrebenta com os paradigmas. O Pat Adams, quando ele entra no hospital, ele arrebenta com os paradigmas do hospital. Toda aquela questão de que você não pode se aproximar da pessoa, porque o hospital, dentro da estrutura do filme, e é o que acontece até hoje, é assim, ela vai tratar a doença. E o Pat Adams, ele quando ele entra, ele diz: não, nós temos que tratar as pessoas. Nós temos que cuidar das pessoas. As doenças, o cuidado com as doenças é uma consequência, porque o mais importante são as pessoas. Irmãos, o teu trabalho é uma consequência, o mais importante são as pessoas da tua vida. O teu estudo, ele é consequência, porque o mais importante é a tua família, a tua casa, é os teus amigos, é a qualidade da tua vida.
Os ritos da nossa igreja, nós temos a Santa Ceia, nós temos o batismo, nós temos as celebrações, eles são consequência. O mais importante para nós são as pessoas, é o abraço, é o carinho, é o olhar, é o amar um ao outro, é o cuidar um do outro. Jesus, ele arrebenta com aqueles paradigmas que estavam ali estabelecidos. A verdade, irmãos, é que como você é, determina como você vê os outros. E eu contei para vocês já aqui a história de um viajante. E ele estava com a mochila dele, ele tinha saído da cidade que ele morava, ele falou: eu vou morar em outra cidade. E ele então foi para outra cidade. Quando ele estava entrando numa cidade para viver ali, ele encontrou um velhinho. O velhinho estava na entrada da cidade, estava conversando com um cara que vendia picolé, vendia sorvete. E ele então se aproximou daquele velhinho e ele disse assim: escuta, eu estou pensando em vir morar nessa cidade. Essa cidade é boa? Aí o velhinho perguntou para ele: como que era a cidade que você veio? E ele disse: olha, a cidade que eu vim era cheia de pessoas más, cheia de pessoas ingratas, injustas, soberbas, egoístas, vaidosas, avarentas. Por isso que eu saí de lá. Estou procurando uma outra cidade. Aquele velhinho pensou um pouco e falou para ele: olha, cara, essa cidade é exatamente igual. O cara olhou assustado: igual? É igual. Ele pegou, ficou desanimado, pegou a mochila dele e foi para outra cidade. O velhinho continuou conversando com aquele rapaz do sorvete e dali a pouco apareceu uma outra pessoa, viajante também, novo também, o rapaz também, a mochila também, e falou: olha, eu estou pensando em vir morar nessa cidade. Começou a conversar e disse: olha, como que é essa cidade? E aí o velhinho perguntou para ele: como que era a cidade de onde você veio? Ele disse: bom, a cidade de onde eu vim, eu estou vindo aqui por causa de oportunidades, por causa de trabalho que tem aqui, mas a cidade que eu vim é boa, ótima, pessoas amáveis, pessoas gentis, tem gente boa lá, tem as dificuldades como todo lugar, mas uma cidade de gente muito boa, gente honesta, trabalhadora, lutadora. Aí o velhinho falou assim: aqui também, igualzinho a cidade aqui. E o rapaz entrou na cidade, foi morar na cidade. O rapaz do sorvete falou: olha, que velho mentiroso, falou uma coisa para um, falou. Foi questionar o velho, falou: olha, o senhor disse uma coisa para um, disse uma coisa para outro. Por que o senhor falou desse jeito? Ele respondeu: na verdade, como você é, determina como você vê os outros. Quando você começa a mudar o que você é, você começa a descobrir que os outros não são exatamente aquilo que você pensou que eles eram. Como você é, determina como você vê os outros. A forma de eu quebrar os paradigmas muitas vezes é mudando a mim mesmo, permitindo que Deus trabalhe e que eu mude a minha própria vida. Aquele que não é capaz de perdoar os outros destrói uma ponte sobre a qual ele deveria passar. Porque essas questões são questões que nós devemos trabalhar na nossa vida, que nos machucam e que de repente acabam sendo um instrumento de Deus para abençoar a nossa vida. Quer ver? Eu vou te dizer uma coisa: se você quiser viajar e ir mais longe com a sua vida, presta atenção no que eu vou te falar. Se você quer viajar e quer ir mais longe na sua vida, presta atenção. A melhor maneira é você ir mais leve, fazer uma viagem mais leve. Porque quando você carrega muita coisa pesada, você não consegue andar muito nem ir muito longe, e você demora muito. Pastor, como que eu posso andar e viver mais leve? Sabe esse ciúme que você tem dentro de você, essa inveja, esse ódio, esse rancor, essas mágoas? Comece a deixar isso aí no caminho.
Aceita o convite de Jesus: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Traga o teu peso, a tua miséria, e coloque aos pés de Jesus. Coloque aos pés do Senhor. Você vai fazer uma viagem muito mais longa, e você vai fazer num tempo muito mais curto. Para que ficar carregando esse peso na sua vida? Se você quer melhorar, você precisa de mais do que um remendo, você precisa de um conserto. Você precisa ser consertado. No ano de 95, nos Estados Unidos, uma cidade, uma metrópole dos Estados Unidos, eles estavam com um problema nos bueiros. Os bueiros da cidade estavam entupidos, muita sujeira nos bueiros. E eles então contrataram uma equipe para limpar esses bueiros. E a equipe veio e começou a trabalhar. E foi um trabalho muito horrível, um trabalho horrível. Você mexer naquelas coisas, aquela nojeira, aquelas coisas, eles iam mexendo. E eles foram limpando aqueles bueiros e tirando toda aquela porcaria, toda aquela sujeira de dentro dos bueiros. Mas uma coisa boa aconteceu. Eles encontraram nos bueiros muitas moedas antigas de ouro, valiosíssimas, anéis, alianças, correntes, prata. Eles encontraram muitas coisas de valor ali. No meio de toda aquela sujeira tinha muitas coisas de valor. E quando aquela equipe trouxe aquela sacola com aquele monte de coisa, eles foram agraciados pelo pessoal que tinha contratado eles. O pessoal disse: olha, vocês mexeram com tanta sujeira, com tanta coisa ruim, fiquem vocês com essas coisas de valor. Pastor, o que o senhor quer falar comigo com essa história? Quero dizer para você que quando você resolve desentupir os bueiros da tua alma, quando você resolve entrar para dentro de si e deixar de querer ficar entrando dentro do outro, entrar dentro de si e começar a limpar o teu coração e a tua alma, você não apenas vai tirar as porcarias que estão dentro de você, mas você também vai encontrar valores que estão ali escondidos dentro de você, dentro da tua alma e dentro do teu coração. Amém. E uma vez que você permita essa limpeza, uma vez que você permita esse cuidado de Deus, sabe o que acontece? Você começa a olhar diferente o seu próximo. De todos que estavam ali diante daquela mulher, quem podia matar aquela mulher da pedrada? Jesus. Jesus podia matar a mulher na pedrada, porque Jesus disse: olha, se alguém não tiver pecado, atire a pedra. Jesus não tinha, mas Jesus não tacou pedra nela, sabe por quê? Porque ele decidiu receber os pecados dela sobre si. Então ele tinha. E como ela não tinha pecado, porque os pecados dela ele tomou para si, então ela não tem pecado. Então você não precisa ser apedrejado. Se necessário for, deixe que me apedreje, mas não vão te apedrejar, porque eu não vou permitir. Irmãos, como nós precisamos de relacionamentos assim, os nossos relacionamentos assim. Terceira, presta atenção, gente. Essa revolução de amor, ela age com cordialidade. A revolução de amor, ela se manifesta primeiro com compaixão. Segundo, quebrando paradigmas. Terceiro, ela age com cordialidade. A maneira que nós tratamos o nosso próximo com gentileza, com simpatia, com consideração. De que forma que você trata as pessoas na sua vida? De que forma que você cuida das pessoas da sua vida?
Ser cordial, irmão, não custa nada. Eu vejo às vezes, irmãos, me perdoa, mas eu vejo às vezes nós cristãos tratamos os outros tão mal. Você está lá no mercado e você acha que aquele menino que está colocando fruta lá, ele é teu escravo e ele tem que fazer o que você quer. Ou aquele rapaz que vai colocar coisa no teu carro, ele é teu escravo e ele tem que fazer para você. Fiquei encantado um dia que eu fui no mercado, no ano passado, com o Alex, aquele que trabalha na Hidronorte, Alex Mineto. Irmãos, aquele dia Deus quebrantou meu coração com a atitude dele. A gente foi no mercado, comprou as coisas e ele, aquele jeito dele, todo gentil. Quando chegou, que guardou no carro, ele pegou um dinheiro. O menino que foi lá colocar as coisas, ele diz: olha, está aqui para você. Eu nunca fiz isso. O Alex está muito menos tempo na igreja do que eu. Aliás, ele se converteu no acampamento de casais do ano passado. Faz um ano que ele se converteu. Vai ser recebido como membro agora no mês de julho. Fez a preparação como presbítero dele. Eu nunca fiz isso. Cordialidade. Eu não estou fazendo como pagamento porque você fez algo para mim. Eu estou fazendo como cordialidade. Sabe, tratar bem as pessoas, tratar com carinho, tratar com honestidade. Jesus, irmãos, olha para mim, por favor. Jesus, ele chega a dizer o seguinte: trate bem até quem trata mal você. Ame até quem te odeia. Porque aí está o dever cristão. Porque nós amamos. E porque amamos, vamos conseguir nos relacionar de maneira extraordinária. Porque o amor ele cura, o amor ele liberta, o amor restaura, o amor ele simplifica, o amor torna a nossa vida mais fácil, o amor ele regula a nossa história, o amor ele nos aproxima. Ai, se a gente conseguisse compreender o amor, a gente não perderia tanto tempo como a gente tem perdido, deixando que outros sentimentos nos liderem. Se o amor nos liderasse, nós seríamos levados ao ápice da vida. Nós deixamos que esses ressentimentos, que essas mágoas, que essas coisas fiquem rondando o nosso coração. Esse sentimento de descontar, esse sentimento de miséria, essa falta de perdão, essa coisa de querer, eu quero tratar ele como ele me tratou, é ferro com ferro. Sabe, Gandhi, ele dizia uma coisa, gente, olha que coisa extraordinária que Gandhi disse certa vez. O problema do olho por olho. Lembra daquele texto bíblico que Jesus fala que as pessoas naquela época eram olho por olho, dente por dente? Gandhi uma vez, ele disse assim, porque as pessoas queriam pegar nas armas, e ele disse: não vai ser com armas. Nós não vamos pegar nas armas. Nós vamos ganhar essa batalha sem armas. E aí, quando ele foi questionado, ele disse o seguinte: presta atenção. Quando você decide uma vida olho por olho, sempre os dois terminam cegos. Os dois terminam cegos. É por isso que talvez no casamento os dois terminam cegos. É por isso que às vezes a amizade os dois terminam cegos. É por isso que às vezes no relacionamento com os filhos os dois estão terminando cegos. Alguém tem que se render ao amor. Quem se rende ao amor se rende a Cristo. A natureza humana parece dotar as pessoas da capacidade de julgar todo mundo, menos elas mesmas. Eu ouvi um dia uma história, faz muito tempo já. Era de um camarada que ele foi no médico. O cara era muito rico, de marré. E ele foi no médico. E ele estava no médico. E aí o médico veio trazer um diagnóstico para ele. Fez os exames, tudo, ele tirou aquele raio-x. E o médico veio e falou: esse irmão, o médico está com a cara séria. E o médico começou a falar para ele, falou: olha, a tua situação não está boa não, nem um pouquinho boa. E ele ficou meio apreensivo. E aí o médico pegou a
o raio-x e colocou naquela luz e começou a mostrar para ele o problema. E ele foi ficando branco, foi ficando branco, foi ficando branco. E depois que o médico falou as coisas que estavam acontecendo e o problema, a dificuldade que ele estava, depois de ter lido os exames e que ele viu a situação, ele ficou parado na frente do médico, o médico esperando que ele falasse alguma coisa, até que ele abriu a boca. Ele diz assim: doutor, quanto o senhor quer para dar uma garimpada nesse raio-x aí? É muito. Quanto que o senhor quer para dar uma? Sabe, às vezes, presta atenção, olha para mim, às vezes é isso que você está fazendo, dando uma garipada no teu raio-x. Deus, Ele quer te curar, Ele quer te fazer de novo, Ele quer te restaurar, Ele quer nos aproximar. Não use o martelo para matar um mosquito na cabeça do outro. Haja com cordialidade. Às vezes nós queremos usar o martelo. Tem um mosquito na cabeça da minha esposa, na cabeça da minha sogra agora. O mosquito voou na cabeça da minha sogra. Tem um mosquito. Pega a marreta. Pega a marreta. Resolve todos os problemas. Às vezes nós queremos tratar uma questão e nós matamos uma pessoa. Presta atenção, gente. Sério, olha aqui. Às vezes nós queremos tratar uma questão e nós matamos uma pessoa. Sabe aquela hora que você diz a verdade, mas você diz a verdade como uma espada que enfia no peito da outra pessoa e que torce para matar e para fazê-la sofrer devagarzinho? Às vezes é assim que a gente age. A gente ama a pessoa, mas ela tem um defeito e a gente mata ela porque a gente dá uma cacetada naquele defeito com o martelo e mata a pessoa. Não use o martelo para matar um mosquito na cabeça do seu próximo. Aliás, se a única ferramenta que a gente tem é o martelo, a tendência é a gente considerar qualquer problema como um prego. Já viu gente que trata todas as coisas do mesmo jeito? Tudo ele trata do mesmo jeito. É bruto. Tudo, gente, brutalidade, coisa horrível. Tudo trata do mesmo jeito. Porque a única coisa que o cara tem na mão é o martelo. E a única coisa que ele sabe dar é martelada. Então ele olha para tudo como tudo é prego. Temos que aprender a agir com cordialidade. Olha o que Madre Teresa de Calcutá disse. Presta atenção, olha o que Madre Teresa de Calcutá disse. Você pode fazer o que eu não posso fazer. Você pode fazer o que eu não posso fazer. Ela dizendo, Madre Teresa, você pode fazer o que eu não posso fazer. Eu posso fazer o que você não pode fazer. Juntos nós podemos fazer coisas grandiosas. Gente, como a cordialidade, ela abre portas, ela aproxima as pessoas, ela chama a gente para o meio.